Super Esporte ao vivo, hoje é terça-feira, 28 de abril de 2015. Hoje a gente vai te mostrar como foi a reunião da CBF com os técnicos brasileiros em um encontro que aconteceu no Rio de Janeiro e discutiu os rumos do nosso futebol. Temos ainda as notícias de São Paulo, Corinthians, o São Paulo que vai trazer as novidades, quem vai trazer a novidade é o Fernando Gavini, nosso repórter que vai estar ao vivo no CCT da Barra Funda. Vocês viram aí na abertura a Taça da Champions já está lá em Berlim, onde será a final da Liga dos Campeões da Europa. E mais notícias sobre os nossos finalistas, né, desse Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras. Hoje à tarde o Santos volta a treinar, né, e o Palmeiras que divide aí as atenções nesse estadual entre Copa do Brasil e estadual, né, essa decisão. A gente vai para o intervalo, jogo rápido, e daqui a pouquinho o Garrafa, que já chegou com a bola toda, né, que jogou ontem, venceu a CESP, tá se achando, tá todo bonito, chegou, daqui a pouquinho eu volto, tá? Toda atrapalhada da estrela. Estamos de volta com o nosso Super Esporte para falar de Liga dos Campeões da Europa. Apesar das semifinais da Champions serem só na semana que vem, ontem a cobiçada taça do torneio, que será entregue ao próximo campeão europeu, chegou à cidade de Berlim, palco da grande final, no próximo dia 6 de junho. Confira aí. A taça da Champions League já está em Berlim, capital da Alemanha. Um evento ontem marcou a chegada do troféu à cidade, palco da decisão do torneio de clubes mais importante do mundo. Ao receber a taça, o prefeito de Berlim, Michael Miller, aproveitou para brincar e dizer para quem vai torcer na grande decisão. Vale lembrar que Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid e Juventus brigam por 2 vagas na final. Eu não tenho que ser neutro. É claro que eu torcerei para o Bayern e ficarei muito feliz se os alemães estiverem na final. A CBF promoveu ontem no Rio de Janeiro o encontro entre os técnicos dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez na história que a entidade reuniu os principais treinadores do Brasil para uma conversa sobre os rumos do nosso futebol. Foi um pouquinho de tudo, né? O tempo também foi curto, mas basicamente o calendário das competições, pré-temporada, a CBF se colocando aí à disposição para estar interagindo, a questão do Dunga também, né? O técnico que vai estar em parceria com todos os técnicos dos principais times brasileiros. E a saída também, que foi muito discutida, dos jovens jogadores do Brasil, e não só os jovens jogadores que saem, mas em função desse comércio ampliado, os jogadores que se destacam, como aconteceu com o Cruzeiro, né, desse último ano para cá, que saíram muitos jogadores. É uma situação difícil, né, porque existe um interesse comercial de muita gente, inclusive dos próprios jogadores, mas é uma situação que precisa ser revista, porque tem mais de 1.000 jogadores saindo a cada ano do Brasil ou estão lá fora, né? E talvez isso empobreça um pouco a parte técnica dos espetáculos brasileiros. Umas coisas importantes que nós colocamos, as coisas que acontecem, algumas colocações nossas, reivindicações, e assim, 2 que ficou bem clara que se pudesse ser de imediato, que nós pedimos para que, até foi o Levi que levantou essa ideia, e nós simplesmente assinamos a ideia dele, endossamos, é que mesmo independente de pro ano que vem, já nesse campeonato brasileiro, pudesse criar uma medida padrão nos campos de futebol, para que eu não tenha que jogar no campo 110/75, no outro 104 por não sei o quê, criasse uma medida padrão nos campos brasileiros. E a outra que seria o fair play, que partiu dos técnicos, para que fosse uma coisa mais bem educada, que o jogador não jogasse a bola quando fosse fazer o fair play, jogar a bola para fora, jogasse fingindo que é um fair play perto da linha de fundo do adversário, onde se adianta a tua equipe, fazer uma marcação mais adiantada. Isso não é fair play, isso é vantagem do jogo. Então criar uma zona de fair play onde a bola seja recolocada no meio do campo para as 2 equipes. Hoje a CBF, eu já vi que através do marketing, através de algumas ações que foram vividas nesse Mundial, já estão sendo modificadas, e isso tudo é importante para que se obtenha uma nova situação, melhoria em todos os sentidos.
Não estiveram presentes ao encontro os técnicos Tite do Corinthians, Milton Mendes do Atlético Paranaense e também o Argel Fux do Figueirense. Essa é a segunda vez que o Timão não envia nenhum representante ao evento organizado pela CBF. De acordo com a assessoria de imprensa do Alvinegro Paulista, a falta do Tite não é nenhum tipo de boicote do clube à entidade. Depois de dar folga aos jogadores na sexta-feira à tarde, no sábado e também no domingo, o treinador comandou um treinamento em 2 períodos ontem no CT Joaquim Grava e entendeu que não poderia se ausentar dessa atividade, por isso que ele não foi. Oi, Bottom, tudo bem? Até cuspi para falar de emoção aqui. Escuta, filho, o que você achou desse encontro? Bem? Bom dia. Bom dia. Você que é um jogador de futebol, ontem marcou 7 gols na Copa CESP, não é? Vencemos, mas não marquei gols. O importante é que o grupo venceu. 7-0 e na próxima semana 4-0. E na próxima semana vamos decidir com a Bandeirantes a vaga do grupo, porque a assessoria já ficou com o primeiro lugar. E aí nós jogamos pelo empate contra a Bandeirantes, é jogão. Nós vamos exibir essa matéria na sexta-feira. Escuta, filho, você acredita que esse encontro efetivamente mude alguma coisa realmente no nosso futebol brasileiro? Acho válido, Anitta. Acho válido esse tipo de encontro, esse tipo de troca de ideias, mas desde que se leve à prática, não fique só na teoria. Outra questão, aproveitando que os técnicos estiveram lá, porque eles não falaram do calendário, né, da seleção brasileira, quando leva a seleção brasileira para jogar, os clubes vão lá e assinam, depois ficam reclamando, é jogo em cima de jogo, tem que jogar sem os principais jogadores. Esse é um outro ponto interessante a ser discutido. Eu não sou daquele cara que fica criticando tudo, não. Acho que a conversa, o diálogo sempre é importante, mesmo sendo com a CBF, que tem outros interesses que não o futebol. Muito bom, Bottom. Você foi ponderado. O Palmeiras, você sempre é. O Palmeiras, finalista do Paulistão, como eu disse de maneira muito clara no começo do programa, divide atenções entre o estadual e também a Copa do Brasil. Amanhã, em São Luís do Maranhão, lugar onde eu já morei, viu, Bottom? Só as reservas do Verdão estarão em campo contra o Sampaio Corrêa. Os titulares seguem focados no segundo duelo contra o Santos, no Mingão, na Vila Belmiro. A reportagem sabe de quem? Do Silver? Isso, olha lá. Um Palmeiras dividido entre Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Reservas em São Luís do Maranhão para o jogo de quarta contra o Sampaio Corrêa. Titulares em Sampa, treinando na academia para a decisão estadual de domingo diante do Santos. Inclusive Valdívia, que se estiver bem, inicia o clássico na Vila. É a esperança verde. Situação semelhante vive Robinho na Baixada. E o lateral direito do Verdão torce para ambos. Teria o prazer de jogar com o Valdívia e o desprazer de ter que marcar o Robinho, né? Que são 2 excelentes jogadores. Mas, enfim, como eu disse, é bom. A gente espera que jogue e que vença o melhor, né, cara? A partida tem que ser encarada dessa forma. Os 2 times têm que jogar, tem que criar chance. É claro que a gente vai defender o nosso, vai querer vencer sempre. Mas que vença aí o melhor e o que merecer mais. Lucas, que deu assistência precisa para o gol de Leandro Pereira na primeira final do Campeonato Paulista, domingo passado no Allianz Parque, também tem o direito de analisar o próprio desempenho desde que chegou ao Palestra. Acho que quando eu cheguei no primeiro jogo, eu já fiz um gol, acostumei mal a torcida. Eu também vinha de um período muito grande que eu não atuava. Eu fiquei fora 4 meses quando eu saí do Botafogo. Quando eu saí por alguns problemas na justiça. Então eu fiquei muito tempo fora e eu não estava com tanto ritmo de jogo. O lateral não teme a pressão que irá encontrar na Vila Belmiro. Quando você joga bastante jogos, você já adquire uma experiência que isso não atrapalha, né? A torcida já não influencia tanto o time adversário. O que também não deve afetar para bem ou para mal é o fato do Palmeiras levar vantagem sobre o Santos no estádio Urbano Caldeira. No total foram 98 jogos, 42 vitórias do Verdão, 40 do Peixe. Contando apenas o Campeonato Paulista, em 65 duelos, deu alviverde 30 vezes e alvinegro 27. Isso alimenta a nossa cabeça de coisas boas e a gente pode estar sempre acrescentando, mas enfim, não joga, não entra em campo. Se o retrospecto não entra em campo, que ao menos o mago da camisa 10 consiga esta proeza. É o que se espera de Valdívia.
Ô, Garrafa, diga, Anitta. Escute, tem algumas coisas para falar. Primeiro, o Santos jogou semana passada e então tá tudo igual, né? Agora é a vez do Palmeiras de se cansar viajando lá para longe, pro Maranhão, onde eu morei. Um beijo para São Luís do Maranhão. 4 anos, morei no Olho d'Água, viu? E em contrapartida, o Valdívia, que falou bobagem sobre o juiz, né? Chamou de ladrão normal. E tal, vai tomar alguma suspensão, mas não vai ser, deve jogar a final. Aí assim, vovó não entende, né? Vovó me perguntou, ela já tá um pouco assim confusa. Sei. E ela disse pra mim, mas Anitta, minha filha, ele não tinha que tomar agora e não jogar a final? Existe todo um trâmite legal para o jogador ser denunciado, existe um prazo hábil para as partes se defenderem, e aí não tem, não é que nem tribunal na Conmebol. O árbitro põe na súmula, reúne o tribunal lê a súmula e dá a punição. Não, aqui o processo é diferenciado. O procurador tem que fazer a denúncia, a promotoria tem que aceitar e o caso diferenciado, é bem né? diferenciado. Então, o Valdívia ele vai ganhar a condição, não deve ser julgado essa semana. Primeiro ponto, a decisão do campeonato aberta. O Palmeiras fez uma boa vitória, poderia, no meu entendimento, ter liquidado, até pela forma que se conduziu a partida, com um jogador a mais, tendo todo um tempo a mais para fazer a vitória, não fez, teve um pênalti a favor e acabou não convertendo, mas a final está aberta. O Santos pode sim reverter. Há de se acrescentar que o Santos chega forte, porque o Santos acrescentará o Robinho na decisão, o Palmeiras acrescenta quem? O Valdívia está fora de forma. Então, o Santos tem uma boa possibilidade, sim, no próximo final de semana, repito, campeonato aberto. Sobre Copa do Brasil, Oswaldo acerta, leva um time completamente reserva, né? Ou um time alternativo para a partida em São Luís do Maranhão. Tem o jogo da volta ainda, o Palmeiras tem que focar no título do Campeonato Paulista. E em tempo, antes que os cornetas comecem a falar, você não pode falar nada. Seguinte, eu sempre elogiei e falo, o Allianz Parque é um dos estádios mais, se não o mais bonito do Brasil e mais moderno. Agora, não pode permitir que os atletas do Palmeiras, no estádio desse, com uma arrecadação daquela, com ingresso custando em torno de R$500, entrem em campo com um gramado horroroso como aquele. Por causa do show, por causa do show do Roberto Carlos. A culpa não é do show, a culpa é de quem criou toda essa estrutura e que tem que entender. O show não pode prejudicar o futebol, porque é uma arena de espetáculos, e o futebol não pode prejudicar o show. Então não adianta, o Roberto foi lá, o gramado ficou uma porcaria. Aí você perde um jogador por contusão, o Arouca se machucou, né? É lamentável, o Palmeiras tem que tomar uma providência e, repito, aos cornetas de plantão. O Allianz Parque, para mim, é um dos mais belos estádios do Brasil, mas com um gramado desse não adianta absolutamente nada. Quando eu estou aqui... No Santos, a segunda-feira foi de folga depois do primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista, que contou com uma vitória por 1-0, vitória magrinha, né, do Santos. Vamos ver como é que foram os bastidores desse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista? Simbora. Ele manda o seu anjo forte, ou ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus. E aqui é o novo menino da vila. Preparado para jogar. Um jogador de futebol ele pode ganhar um jogo, para ganhar o campeonato precisa de time todo. Então, rapaziada, todo mundo desde o começo do jogo, corre pelo companheiro do lado. Já sabemos o que precisamos fazer. Tira o peso, vamos lá para dentro com a alegria de sempre e com esse compromisso, porque hoje é a gente. Nós vamos lá dentro, vamos brigar por todas as bolas. De guerreiro aqui, rapaziada. A gente tem que dar os parabéns pro torcedor que veio aqui hoje na arena. Fizemos acho que o time está de parabéns pelo jogo que fez. Perder nunca é bom, mas a equipe está de parabéns porque lutou para permanecer nesse resultado e deixar a decisão em aberto. Então agora é chegar lá no próximo domingo e reverter essa situação com o apoio da nossa torcida. Então vamos agradecer a Deus que
deu tudo certo, graças a Deus está todo mundo inteiro. Agora essa semana é treinar, se dedicar, que tem que se recuperar, que nem o Marcelo falou, fazer os trabalhos, está todo mundo de parabéns, com a mesma humildade. Semana inteira aí, pensamento positivo, e lotar a Vila, deixar a Vila daquele jeito. Eu espero que o torcedor possa comparecer em grande número. Contamos com o apoio do torcedor. Lá na Vila, no nosso campo, com a nossa torcida, nós vamos com tudo em busca desse título. Contamos com a presença de todos. E a história do Santos, né? O time da virada. Se Deus quiser, a gente vai nos preparar bastante essa semana. Vamos fazer o que a história do Santos já está acostumada. O time da virada. Santos, o time da virada. Meu Deus. Só faltou cantar o David Braz, porque com essa voz ele pode tudo. E só um detalhe, Anitta. Sim, eu acho legal. O Santos está otimista, que vai jogar em casa, vai jogar ao lado da torcida, mas o Santos parece que, nossa, perdemos por 1-0 por estourar champanhe. Não, em derrota não se estoura champanhe, não. Perdeu, o Santos abriu mão daquilo que ele fez bem no campeonato, que é jogar ofensivamente. Repito, o resultado está aberto, mas não pode se apegar a achar que a Vila Belmiro e a torcida vai resolver tudo, não. O Santos vai ter que jogar bola, algo que não fez. Essa história, no último domingo, essa história de entrar para perder de pouco é preocupante. O Palmeiras basta um empate, né? Repito, final aberta, mas o Santos tem que fazer o papel dele. Não adianta achar que foi campeão porque tomou um cacete de 1-0, pô. Então, o discurso está meio assim, isso me preocupa. Bom, hoje à tarde o elenco santista volta a trabalhar, tá? Retoma as atividades, descansadinhos. As informações 6 horas da tarde com Adriano Dolfi, que estará lá à tarde na Baixada Santista. Vamos agora falar ao vivo então com o repórter Fernando Gavini, porque ele também está acompanhando as atividades do Tricolor hoje de manhã, lá no CCT da Barra Funda. O São Paulo que joga contra o Cruzeiro na Libertadores da América. Não é isso, Gavini? Bom dia para você. É isso, Anitta, bom dia para você, bom dia para o Garrafa, a todos que acompanham o Super Esporte. Pois é, o São Paulo tem aí 8 dias de treinamento visando esse jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira da semana que vem no Morumbi, primeiro confronto do mata-mata válido pelas oitavas de final. E o clima aqui no São Paulo é da mais absoluta tranquilidade, algo raro no time nessa temporada, que viveu muita turbulência, viveu muita pressão, maus resultados em clássicos, eliminação no Campeonato Paulista, saída do Muricy Ramalho, dificuldade para classificar na Libertadores, e por tudo isso as coisas só se acalmaram na semana passada, depois da vitória por 2-0 sobre o Corinthians, que acabou classificando o time para fase decisiva da Libertadores. Agora o clima é bem tranquilo, algo parecido o São Paulo só viveu este ano, no começo do ano, na pré-temporada, antes dos jogos começarem para valer. E conversamos ontem com o Bruno a respeito disso, e ele falou sobre essa tranquilidade, o quanto é bom viver este clima num momento desse de preparação para um jogo tão importante como contra o Cruzeiro. É muito importante, até para o ambiente de trabalho. Você chega aqui, os seus companheiros, pode brincar mais, pode conversar. Não que a gente, nas derrotas, a gente não faz isso, mas com derrotas chega triste, tu quer um bom resultado, quer demonstrar que tu pode fazer mais para a torcida, para os companheiros. Então, com a vitória, a gente aumenta, lógico, a responsabilidade, mas é o caminho que a gente quer. Então, é manter essa seriedade. A gente espera estar sempre com as vitórias, com um ambiente bom. Pessoal, assim a gente vai conquistar os resultados. Muito bem, tá aí a palavra do Bruno, falando a respeito dessa tranquilidade no São Paulo. Tranquilidade ontem que foi, vamos dizer, interrompida. O Antônio Carlos esteve por aqui, o zagueiro, não que interrompeu a tranquilidade, hein? Mas ele veio aqui se despedir dos jogadores do São Paulo. Foi negociado com o Fluminense, não vai jogar mais pelo Tricolor. Falando do duelo contra o Cruzeiro, são 3 os desfalques certos do São Paulo para essa partida, 3 jogadores suspensos. O Hudson, o Dória e também o Luiz Fabiano. Claro que ainda é cedo para o Milton Cruz definir a equipe, mas a tendência é que o Lucão entre na defesa, no meio de campo, no lugar do Hudson. A chance é muito grande do Wesley ser aproveitado como titular. O Wesley que não foi inscrito na primeira fase da Libertadores, mas agora já está à disposição do treinador. E no ataque, aí a substituição é mais natural. O Alexandre Pato deve ficar com a vaga do Luiz Fabiano, que foi expulso na partida contra o Corinthians. Anitta.
Quer falar? Ô Gavini, já parabenizando você pela bela atuação na nossa vitória ontem. Foi um guerreiro jogando pela ala direita ali, jogou muita bola. Foi um guerreiro? Foi, tá. foi. Jogou muito. O Gavini segurou lá atrás, bem assim como toda a equipe. Agora, como é que tá a situação de treineiro aí? Vamos de Milton Cruz até o final da Libertadores? Não houve, pelo menos no noticiário aí, um novo nome? Como é que tá a situação de um novo técnico? O Milton parece que tá até voltando atrás na decisão de ser efetivado. Como é que tá isso, Gavini? Olha, Garrafa, obrigado pelos elogios, mas a cara de sono não dá para esconder, né? Nosso jogo começou 1h da manhã, impossível dormir antes das 4, mas vamos que vamos. O importante foi a vitória. O Garrafa também entrou muito bem, com a chuteira desamarrada, mas entrou bem. Olha, a respeito do treinador, a situação é a seguinte: São Paulo está em contato... passo de espera, o Sampaoli é o nome, o técnico da seleção chilena aqui, nesse momento é mais especulado, e a princípio, pelo que parece que pelo menos até a metade do ano, o Milton Cruz continua. Beleza, Gavini, obrigada. Mais informações então do Tricolor, 6 horas da tarde. No Corinthians, o técnico Tite tem mais uma semana livre para treinamentos. O Timão tem vida tranquila até o dia 6 de maio, quando volta a campo contra o Guarani do Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores. O que não está tranquilo por lá é a situação financeira do clube. Vamos ver com a reportagem do Esboril. A pressão em cima dos jogadores do Corinthians é enorme depois da eliminação no estadual e uma derrota contra o São Paulo pela Libertadores. Mas o que atrapalha aqui é mais o lado financeiro. No Corinthians, ninguém esconde que os salários estão atrasados. Entre os jogadores que ganham mais, existem casos de até 8 meses sem receber os direitos de imagem, a maior parte do ordenado. O superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, prometeu aos jogadores que até o final desta semana tudo deve ser pago. Neste momento de crise financeira, o jeito é se apegar na diretoria. Confiança na diretoria, porque eles chamam a gente para conversar, dar explicação. Independente deles dar explicação ou não, nenhum jogador nunca veio aqui e falou que tá atrasado, que cobrou alguma coisa da diretoria. Claro que todo mundo quer receber, mas a gente sabe do que o clube tem feito aí para poder botar tudo em ordem. Então nossa preocupação é só em jogar futebol. Nunca passei por isso, né? Mas aqui no nosso grupo em nada disso interfere, né? Todo mundo tem falado isso daí. Quem tem mais tempo aqui tem falado que está atrasado, mas você sempre vê o Ralf sorrindo, trabalhando forte, Renato Augusto da mesma maneira. Então, acho que isso aí aqui no nosso grupo não atrapalha nada. Depois de uma verdadeira maratona de jogos, o Timão terá 9 dias até o confronto das oitavas de final pela Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Tempo suficiente para recarregar as baterias e recuperar a maior estrela do time, Guerreiro. O mais importante é o nosso grupo. Claro que o Guerreiro é o melhor atacante do país hoje, o melhor jogador do Brasil. Todo mundo sabe disso. Então a gente torce para que ele possa já estar no campo com a gente treinando aí e podendo nos ajudar. Além dele, Fábio Santos também pode ser a novidade para o técnico Tite. Por enquanto é cedo para falar do time que vai entrar em campo. Então até lá o jeito é se preparar e reativar as energias. Tudo para evitar a fadiga. Que isso, Chaves agora, para evitar a fadiga? Por aí. Falando em ausências, teremos duas, né? Teremos duas, né? O Steve Mendonça e o Emerson Sheik foram suspensos, foram expulsos, vão cumprir suspensão. E um detalhe importante, eles serão julgados e poderão pegar um gancho que varia até 6 partidas. Sobre a grana no Corinthians, por que o pessoal não está fazendo bico? Porque o Andrés, que é um cara que os jogadores confiam, disse o seguinte, vocês vão receber os atrasados, garantiu, o pessoal confia no Andrés, e vão receber com juros. Porque jogador é diferente da gente, que recebe a grana, o pagamento e vai na Casa Bahia pagar o cartão. Lá não, a grana do cara cai na aplicação. Então o cara falou, quanto você está recebendo de aplicação? O Corinthians vai te pagar. Né? Então é por isso que a rapaziada está diferente, que nem eu. Você também, quando o seu salário sai, já vai para aplicação. Eu não. Eu vou pagar carnê, água, luz, aquela história toda. Entendeu? Bom, acabou o programa, mas o Guerreiro falando em Dindim, deve ter um acerto financeiro com ele até quinta. Isso estão falando desde o ano passado. Precisa pagar o acerto dele e depois conversa com a renovação. Vai dar aquela pra você? Tá. Fica à vontade. Tchau. Você quer que eu tire a roupa aí? Tchau, gente. Anitta, dançando, Anitta. O Galdino não me põe música nenhuma. Mas
Visite a Indonésia e Dubai sem sair de casa com mulheres. Hoje, 2 da tarde. Assista agora, Revista da Cidade. In